Bom dia, então. Vamos dar início à nossa aula de Geografia. Que bom que tem bastante alunos hoje presentes para participar com a professora Marília das aulas. Sejam todos bem-vindos. E hoje, como a professora falou, eu quero que vocês abram o caderno, coloquem a data de hoje e o título da aula, que é Bacias Hidrográficas. Bacias, todo mundo sabe o que é uma bacia, né? Hidrografia vem de água, vem de rio. Então, nós vamos ver que uma bacia hidrográfica ela pode abranger áreas naturais, áreas rurais, urbana e também outros ou mais países. E a área de drenagem de um rio principal, então, ela é chamada do quê? Bacia hidrográfica. Isso, Vitor. Tudo que a professora hoje passar no slide aqui, vocês vão copiar, a professora vai explicando e vocês vão copiar no caderno. Então, vocês vão colocar lá. Se todo mundo copiando agora. Bacias hidrográficas. Então, é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo. Aí vai formar a bacia hidrográfica. Então, agora, copiando no caderno. Qualquer dúvida, vão perguntando para a professora, mas eu vou aguardando, tá? Esperando todos copiarem para não ter problema nenhum. Que esse é o nosso conteúdo da aula hoje. E também peguem a apostila de vocês na página 444. Quem terminou de copiar, abra na página 444 da apostila de vocês. Tá? Isso quem terminou de copiar o slide que a professora passou. Sim, Otávio, já estamos no terceiro bimestre, já começamos na semana passada, tá? É continuação. Depois, no final da aula, se alguém não conseguiu copiar tudo, a professora vai postar no mural da plataforma iônica esse conteúdo da aula de hoje, tá bom? Eu vou esperar mais um pouquinho.
Então, vamos continuar agora. Se alguém não conseguiu isso, a maioria já estão terminando. Ainda não? Vamos aguardar mais um pouquinho. Página da apostila 444. E agora, continuando lá no caderno, os slides. Agora nós vamos ver. Aqui tem a representação, então, que a professora acabou de passar para vocês. Vejam lá na imagem. Nós temos a representação de uma bacia hidrográfica. O que abastece um rio? O que abastece, então, uma bacia hidrográfica? São as chuvas, olha lá, a chuva, e o derretimento da neve, das geleiras, é que vai abastecer um rio. Esta imagem aqui vocês têm também lá na apostila de vocês, esta representação. Continuando, nós vamos ver que partes nós encontramos num rio. E o que é um rio? Vamos copiando agora. Rio é um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada para uma mais baixa e que deságua em outro rio, no mar ou em um lago. Vitor, depois você pega lá na Iônica, agora a prof não pode voltar mais. Vai copiar daqui para frente. No Brasil, há uma grande variedade de denominações. Vocês já ouviram falar rio, riacho, ribeirão, córrego, etc. Ok, Vitor? Mas deixa umas linhas no caderno e depois você copia, tá bom? Pois a professora vai postar o conteúdo da aula no mural da Iônica e você copia. Agora a professora não pode voltar. Tá bom, Vitor? Agora vocês vão copiar partes de um rio. Sim, Giovana, é tudo no caderno. Desde o início da aula, hoje a professora já colocou lá, pegar caderno, apostila, e agora nós vamos utilizar bastante o caderno durante as nossas aulas. Quando vocês terminarem de copiar aqui as partes de um rio, vão avisando a professora que está pronto para me saber, vão marcando quem fez. E aí, quem não deu tempo de terminar, está lá na plataforma Iônica depois. Que bom que hoje tem bastante alunos participando. Isabela Túlio, tá tudo certo? Gabriele, Rafael, Cauê, Arthur, estão todos conseguindo copiar tudo certinho? Jordana, Felipe, Bruno, Yuri, tá todo mundo copiando? Ótimo, muito bem.
Gabriele também já colocou para a professora que está tudo certo. Muito bem, Gabriele. Então, agora vocês estão copiando nesses slides aqui, começando partes de um rio. Antes da gente estudar as partes de um rio, então vocês estão vendo o que é o encontro. O rio também ele pode ser chamado de riacho, um ribeirão, um córrego, que é uma porção normal de a gente chamar. E o rio, olha lá, é um curso de água natural. E os rios sempre vão ocorrer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. E aí vai se formar o que nesse lugar mais baixo? Uma bacia hidrográfica. Pronto, então agora já deu tempo de vocês terminarem aqui. Quem não terminou, veja lá quantas linhas falta. Aí depois copia, porque vai estar tudo lá no mural da plataforma iônica depois. Pronto? Marquem quantas linhas falta, depois vocês copiam. O Leonardo já está pronto. Giovanni, falta muito, Giovanni? Não? Tá bom, vou esperar mais um pouquinho. Ótimo, Otávio, já terminou. Agora nós vamos ver qual a importância dos rios. Vejam lá, vão copiando e a professora vai lendo aqui bem devagar. Os rios são de grande importância para a organização do espaço geográfico. Eles podem ser usados para a irrigação, geração de energia elétrica, via de transporte e abastecimento de residências e empresas. Além disso, também a pesca constitui uma importante atividade econômica e fonte de alimento para diversas famílias. Por essa razão, é indispensável conhecer melhor estes cursos de água. Então, vejam como os rios são de grande importância. Nós precisamos, e é para copiar também tudo, Bernardo. Os rios, então, eles são utilizados para irrigação, irrigar plantações, para a geração de energia, para a água. Ah, tá, Miguel, desculpe. Para a água que chega até as nossas residências, nas empresas. Então, é muito importante o uso dos rios dentro do espaço geográfico. Então, vamos copiar. Eu vou esperar um pouquinho e aí vocês vão copiando aqui.
À medida que vocês forem terminando, coloca para a professora quem terminou. Felipe, já terminou tudo, Felipe? Felipe é rapidinho para copiar, né? Já era lá na aula, lembra, Felipe? Miguel tá lá digitando para nós, o Felipe, viu? O Léo também tá pronto. Muito bem. Vou esperar mais um pouquinho, Cauê, porque esse texto é meio grandinho, né? A professora espera para vocês copiarem. E mesmo que fique alguma coisa, depois vão lá no mural da plataforma Iônica, que a professora vai postar lá para vocês. Daí vocês terminam de completar se faltou alguma coisa, tá bom? Gabriele já terminou. Vamos agora para o próximo slide. Quem não terminou, deixa umas linhas e depois copia lá quando a professora postar para vocês. Falta muito, Giovanni? Tá, vou esperar então, tá acabando. Bruno terminou, a Gabriele também, a Nath também, Leal. Foi, terminei. Então, agora, nós vamos ver as partes de um rio. Partes de um rio. Primeiro lugar, onde o rio nasce, nós chamamos de nascente. É o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso d'água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Então, nós temos aqui, onde o rio nasce é a nascente. Depois tem o leito. Leito é toda aquela parte ocupada pelas águas. É o caminho que o rio percorre. Então, onde o rio nasce é nascente. Quando vocês ouvirem falar leito do rio, é o caminho que o rio percorre. Então, aqui vocês vão copiar as partes de um rio agora no caderno.
Um em cada linha, nascente, leito, e nós já continuamos com as outras partes. Está todo mundo conseguindo acompanhar com a professora hoje, que a gente está estudando, então, as bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas vão formar os rios. Os rios, nós vimos que eles são muito importantes, muito mesmo, para abastecer as nossas casas, as indústrias. E aí agora nós estamos vendo as partes de um rio, que são nascente, é onde o rio nasce. Leito é o caminho que o rio percorre. Tudo aquele caminho ocupado pelas águas é chamado de leito de um rio. Esperar mais um pouquinho para todos copiarem. Pronto, podemos continuar? Então, aqui nós estamos vendo, repetindo novamente, as partes de um rio. Nascente, onde o rio nasce. Leito é o caminho que o rio percorre. Quando vocês passarem por cima de uma ponte e ver toda aquela água do rio, ali é o leito do rio. Leito por quê? É onde o rio percorre. É todo aquele espaço, então, ocupado pelas águas. Chama-se leito de um rio. Só aguardar o Otávio terminar ali. Leito é o espaço ocupado pelas águas. Isto é o caminho que o rio percorre.
Então, vamos lá. Agora, continuando, o Vitor terminou. Continuando ainda as partes de um rio. Depois da nascente e do leito tem a margem. Tem o afluente e tem o subafluente. Margem é o local onde a água se encontra com a terra. Quando as pessoas vão pescar num rio, elas ficam aonde? Na margem do rio. Costuma-se utilizar esse termo em referência à beira da água de um rio ou de um lago, quando ele se encontra, então, com a terra. Afluente é o curso d'água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. Depois nós temos subafluente. É o rio que deságua no rio subafluente. Então, copiem agora esses 3 itens aqui. Ainda. Então, nós temos a nascente, o leito, a margem de um rio, o afluente e o subafluente. Eu vou aguardar agora vocês copiarem esta parte aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Todo mundo copiar. Então, aqui nós estamos estudando agora tudo que faz parte de um rio. Nós vimos, então, a nascente, o leito, a margem, o afluente e um subafluente. Então, quem terminou, avisa a professora que já está pronto para a gente poder continuar. Quase terminando, estão terminando.
Quase, Giovanni. E agora, Pedro, está conseguindo? Mas se você não conseguir, Pedro, depois a professora deixa lá na plataforma iônica. Daí você copia o conteúdo, tá bom, Pedro? Vamos continuar agora. Ah, tua mãe era professora de geografia, Vitor? Que legal! Então ela ajuda você quando você tem alguma dificuldade? Conta para nós aqui, para a prof. Ó, viu, Otávio? Que tal, Vitor? Então vamos continuar agora ainda. Agora, antes da gente copiar isso aqui, abra uma apostila na página 445. 445. Abram a apostila, peguem o lápis e vamos fazer junto o exercício número 9. Tá, todo mundo achou lá o exercício número 9 da apostila? Então, página 445, o número 9. Diz assim: complete as lacunas do texto. E aí tem ali na primeira linha, nascente, vou pondo a resposta aqui, é o local onde o rio nasce. Onde o rio termina é Foz. Foz é o local onde o rio deságua. Um rio pode receber água de outros rios, que são chamados de afluentes. A área formada pelo rio principal e seus efluentes é a bacia hidrográfica. Então, aqui nós temos a resposta do número 9 da página 445. Nascente é o local onde o rio nasce. Foz é o local onde ele deságua, onde o rio termina, é a foz. E Uri é o número 9 da página 445.
Achou, Yuri? Página 445, número 9. Um rio pode receber água de outros rios, que são chamados de afluentes, na segunda linha. E a área formada pelo rio principal e seus afluentes é a bacia hidrográfica. Tá tudo ali, ó. Nascente, onde o rio nasce, foz, onde o rio termina. Depois, nós temos afluentes e bacia hidrográfica. Aqui completa, então, o exercício número 9. E até agora a gente viu um pouquinho dessas bacias hidrográficas, mas aqui no Brasil. Mas no mundo, agora anote lá no caderno, bacias hidrográficas no mundo. No mundo eu tenho a bacia amazônica, a bacia do Paraná, a bacia do Nilo, eu tenho a bacia do Yangtze e a bacia do Reno. Então, no mundo, eu tenho estas 5 principais bacias hidrográficas. Anotem lá no caderno. Bacias hidrográficas no mundo: Amazônica, Paraná, Nilo, Yangtze e bacia do Reno. Essas, então, são as do mundo. Pronto? Vamos continuar. O Yuri já terminou, o Vitor também. Giovanni, então vamos lá. Giovanni, rapidinho ali, bacia amazônica. Terminei. Opa, o Rafael terminou. Então, essas são as principais do mundo. Isso aqui também, o conteúdo desta aula, eu vou postar na Leiônica, depois todo mundo pega. Dentre essas principais bacias, agora vamos ver. Esta aqui é muito importante. A bacia do Paraná, porque ela abrange territórios. Depois se pega lá na Iônica. Ela abrange territórios do Brasil, da Argentina, do Paraguai e da Bolívia. Essa bacia do Paraná tem como rio principal o Rio Paraná. Os rios da bacia do Paraná, então, eles são utilizados para navegação, geração de energia elétrica, pesca e lazer. Na fronteira com o Paraguai está localizada a usina hidrelétrica de Itaipu, que ela é uma usina binacional. A professora vai escrever aqui, Giovanni, para você o nome das bacias, enquanto o pessoal... A última que estava faltando é a bacia do Reno. Enquanto o pessoal copia, veja lá, Giovanni. Era essa que estava faltando, Giovanni, para você? Bacia do Reno. Aí tem a outra aqui. Bacia do... E os demais copiando. Yangtze. Ótimo, então você já conseguiu pegar. Daí vamos para esse outro slide aqui. A bacia do Paraná.
Então, vejam lá, a Bacia do Paraná, ela abrange territórios do Brasil, é para copiar, Cauê, esse aqui, isso, Argentina, Paraguai e da Bolívia. E na Bacia do Paraná, o rio principal dessa bacia, vejam lá, o nome que leva a bacia é o Rio Paraná. Os rios, então, da Bacia do Paraná, eles são utilizados para navegação, geração de energia elétrica, pesca e lazer. Na fronteira com o Paraguai, está localizada, então, a usina hidrelétrica Itaipu. Ela é chamada de usina hidrelétrica Itaipu binacional, porque ela está na divisa com dois países, com o Brasil e com o Paraguai. Por isso ela é binacional. Tá? Tá todo mundo conseguindo pegar, acompanhar a aula de hoje de geografia? Estão todos acompanhando a aula? Yuri não está conseguindo acompanhar? O que está acontecendo, será? Muito rápido? Não está, querido. Hoje está bem lento, né, pessoal? Vocês estão achando que está tudo tranquilo a aula hoje? Está bem calmo? Sim, pessoal, está tudo tranquilo? Mas, Miguel, não se preocupe, depois a professora vai postar lá na Iônica. Para quem não conseguiu copiar, entra depois do almoço lá na plataforma Iônica e termina. Tá bom, Miguel? Ah, fica o dia inteiro fazendo tarefa, mas falta pouquinha coisa. Quem não copiou isso aqui de geografia, é bem pouquinha coisa. Ó, o Bruno terminou. Ótimo, Leonardo conseguiu copiar tudo. Muito bem, Leonardo. Beleza. Terminou também. Então, vejam, nós fizemos uma atividade da apostila hoje, né? O número da página ali nós fizemos. Na próxima aula, nós terminamos as outras atividades. E agora, aqui a professora vai mudar um pouquinho. E eu quero perguntar para vocês, se todos vocês... Vou voltar então. Já falta 5 minutos. Todos vocês conseguiram ver a trilha pedagógica desta semana no mural da plataforma Iônica? Coloquem ali para a professora. Quem não abriu a Iônica ainda, eu tenho lá a trilha pedagógica, vocês têm a semana toda para fazer, tá? Leiam bem certinho. Pedro não abriu ainda lá na Iônica, então tá lá, Pedro. Miguel também não está lá na plataforma Iônica, que nós chamamos agora trilha pedagógica. Lá tem tudo esse conteúdo que nós vimos, a professora explicando. Vocês vão ler com calma a apostila e vão ver tudo certinho, tá? O que tem lá na plataforma Iônica. Inclusive, eu vou colocar aqui, tarefa, fazer a leitura da nossa aula de hoje,
está tudo lá na plataforma Iônica, abrir o mural da plataforma Iônica e copiar o conteúdo de hoje. Esse conteúdo que a professora passou hoje. Quem não conseguiu copiar, Otávio, hoje a aula foi bem tranquila. Muito bem, Otávio, muito obrigado. Yuri, você vai abrir o mural da plataforma Iônica e lá vai estar todo o conteúdo e bem com calma você vai copiar. Tá bom, Yuri? Eu não vou copiar? O que é, Yuri? Falta 19 linhas da onde? Isto só para quem não conseguiu copiar. Abre lá o mural e tem uma outra atividade lá na plataforma e vocês vão fazer. Cauê, faltou 2, tá? Não se preocupe, depois a professora já vai postar lá, tá bom? Otávio, copiou tudo, mas tem tarefa lá na Iônica, tá, Otávio? Vai fazer lá no mural. Abrir a trilha pedagógica e lá tem uma tarefinha para fazer no caderno. Tem a semana toda para fazer essa tarefinha que está na trilha pedagógica. Agora nós vamos ter aula. Segunda-feira que vem, eu aguardo todos vocês. Desejo a vocês uma ótima semana. Vão fazendo todas as atividades, bons estudos. Olhem tudo lá no mural da plataforma Iônica, tá? Muito obrigada, Giovanni. Hoje não teve aula de ciências, a professora Ana Cláudia teve um problema de saúde na família e ela não vai dar aula para vocês, mas ela vai marcar um outro dia, tá bom? Então, bons estudos e acessem lá o mural que a professora já vai postar o conteúdo da aula de hoje, para ninguém ficar atrasado, para ninguém ficar o conteúdo. Tchau para todos!